Olá, boa noite. Estamos aqui com mais um Pod Farmas para vocês. Um oferecimento da Ava Farma, a Associação Valoriza o Farmacêutico. E hoje uma convidada para lá de especial. Faz um tempinho que a gente anuncia que ela está aqui, não é? Mas a doutora Thalita hoje vai estar aqui, ela que foi uma das premiadas no Destaque 2023, hoje ela vai estar aqui falando da sua trajetória. Então tem mais uma colega aí que tem uma ampla experiência desde o serviço público até o privado e ela vai estar hoje aqui falando um pouquinho dessa trajetória linda e apesar de, falo assim, é novinha, pouco tempo formada, mas já tem aí uma trajetória que já é de sucesso. Boa noite, doutora Thalita. Boa noite. Muito obrigada por atender nosso convite. Deus, eu que agradeço. Pode estar falar, aqui, agradece. Agradece a sua presença com a gente. Como é que você tá? Conseguiu sair do trabalho, que é todo mundo assim, ó, meu horário. Correria, mas deu tudo certo, estamos aqui. Ah, que bom. Doutora Thalita, a gente inicia assim, lógico, falando de você, dessa pessoa que já é encantadora, que todo mundo fala assim, quando é que a Thalita vai estar lá, então, entrevistando. Fale um pouquinho de quem é a Thalita para todos nós, quem é a doutora, porque antes de ser essa farmacêutica, tem essa aí, a menina, a doutora Thalita. Fale um pouquinho de você, doutora. Assim, eu sempre busquei a minha independência, sempre sonhei em atuar na área da saúde e antes de fazer até farmácia eu tinha feito 1 ano de medicina, só aqui na Bolívia. Aí eu vim para cá, quando eu comecei a fazer a farmácia, eu gostei muito da área, eu gostei muito dos assuntos que eram abordados também, eu me identifiquei muito com a farmácia. Então, assim, acredito até que por isso que eu sou feliz na área, assim, porque eu me encontrei mesmo na área, identificou demais. Acriana, com todo o amor. E assim, nasci aqui. Eu morei um tempo em Porto Velho, mas também retornei. Na primeira oportunidade que eu tive, já retornei para cá também. Eita, já pensa em Porto Velho, não conseguiu resgatar. Não conseguiu. Eu fui para adquirir experiência lá. Assim que eu me formei, já fui. E aí eu voltei para cá. Quando você formou em farmácia, foi para Porto Velho? Bem em seguida, no mesmo mês. Fui pela questão da experiência que lá tinha mais oportunidade para a área. Pelo menos na época que eu me formei, lá estava bem... Tinha mais vagas, mais oportunidades, então eu fui e aí eu retornei para cá. Tempo de atuação, assim, quanto tempo que você 6 já formou? anos. 6 anos. 6 anos de atuação. Já é um tempinho. Tem história. Tem história. E começou com, assim, balcão, a gente sempre fala balcão, farmácia comunitária, mas, assim, eu acho que é o carro-chefe de todos os farmacêuticos que a gente inicia e dá uma larga experiência. Como é que foi esse início, assim? Por incrível que pareça, eu não comecei no balcão. O meu primeiro emprego já foi gerenciando. Foi uma coisa bem aleatória. Assim, faz parte do farmacêutico, ele já sai mandando, faz parte da essência. Já comecei, eu não comecei ali, tipo, que nem todo mundo, né? Começou o balcão e eu já comecei lá como gerente mesmo. Mas já na farmácia comunitária? Foi. Eu, como gerente do departamento do setor farmacêutico, então eu cuidava das farmácias hospitalares do município, de Candeias do Jamari, de Rondônia. Meu Deus. Aí eu fiquei assistência farmacêutica. Na assistência farmacêutica. E aí trabalhava dentro do almoxarifado lá. Aí dava assistência também para a população, quando eu ia fazer retirada de fralda, de alguns medicamentos também. E ficava gerenciando as farmácias dos postos de saúde de lá. Dos hospitais de lá. E aí, a experiência na saúde pública? Maravilhosa. Só que, assim, apanhei muito também por já ter começado como gerente, não ter ido ali como primeiro farmacêutico e tudo, né? Ter tido um gerente para aprender, né, com ele, para depois... Não, então apanhei muito, não vou mentir, mas foi muito válida, foi uma experiência maravilhosa. E aí, quanto tempo, assim, você ficou? Fiquei alguns meses, porque como era em Candeias do Jamari, ficava um pouco inviável para mim ficar indo e voltando, porque eu morava em Porto Velho e trabalhava em Candeias. Então, quantos quilômetros aí, né? Ai, eu não sei te dizer assim de cabeça. Mas era assim, dava para ir e voltar no mesmo dia, tranquilo? Vou dizer que acho que 1 hora de viagem, mais ou menos. Então era 1 hora, só que era muito cansativo e acabava desgastando um pouco, né? Porque eu passava o dia todo lá e retornava para casa para dormir, já muito cansada. Então na primeira oportunidade também que eu tive de estar atuando ali mais próximo da minha casa, eu fui, que foi bem em seguida eu fui para o Hospital Unimed, que era tipo 2 ruas depois da minha casa. Então eu ia andando. Ainda em Porto Velho. Ainda em Porto Velho. Olha só, já foi para a área hospitalar. Então aí já
tinha um pouquinho de experiência por estar dentro dos hospitais, né, ali olhando como que funcionava, então já consegui a vaga no Hospital Unimed de lá. Também na cadeia de ressuprimento, né, na logística. Aí fiquei como farmacêutica assistencial lá. Aí ali eu já tinha o gerente, já estava como farmacêutica mesmo. Ai, meu Deus, assim, olha, eu já... Aí ficou na Unimed durante um tempo, que é a saúde suplementar, né, já relacionada ali aos planos de saúde e tal, e na parte assistencial. Conseguiu fazer alguma coisa de clínica, farmácia clínica, ou assim, inicialmente é mais complicado? Fiquei ali dentro da farmácia do hospital mesmo, mas com todo na dispensação, e em alguns casos específicos que a clínica lá dentro do quarto do paciente mesmo, mas pouco, muito pouco. Porque geralmente essa área fica mais assim com o enfermeiro, então às vezes eu ia quando era algo muito específico relacionado à medicação. Aí eu ia para o quarto. Interações, né? Exatamente. Aí ia, verificava junto com a enfermeira e aí retornava para a área da dispensação mesmo, mas que fiquei mais. E aí já caiu no hospitalar de cara, assim. De cara, caí também. Aí nessa você ficou quanto tempo nisso? Fiquei 1 ano no Hospital Unimed. Nesse meio tempo também fiquei atuando na área magistral, na farmácia de manipulação, mas como plantonista. Então eu trabalhava no hospital à noite e de dia tirava plantão na farmácia de manipulação, bem corrido. Bem assim, farmacêutica 1001. 1001, porque quando a gente está morando fora é tudo mais difícil, né? Então a gente tem que ficar ali batalhando, correndo atrás. Na época você estava sozinha, Sozinha. Eu e Deus mesmo. E a família aqui. E a família aqui, pedindo para eu voltar e tudo, mas eu fui em busca da experiência, porque quando eu me formei, eu fui atrás de emprego, né, bem em seguida. E aí eu recebi alguns nãos, porque eu não tinha experiência. Não, você não tem experiência. E eles falavam mesmo. Aí eu falei, também eu vou para fora, eu vou adquirir experiência, eu vou voltar com bagagem. E tu acha que esse não te impulsionou? Me impulsionou, porque foi bem em seguida. Aí eu fui para Porto Velho, e tanto que eu atuei em várias áreas diferentes, Porto Velho. Atuei em distribuidora, atuei no hospital, atuei como gerente, atuei assim em várias áreas, né? Tu acha que o campo, voltei com muita bagagem, mas eu sabia qual era a minha área de paixão ali. Mas eu fui buscar experiência mesmo, fui buscar viver isso. Mas é isso, assim, a gente tem vários campos de atuação. A gente vai testando um pouquinho, porque vai aquele que você se apaixona, exatamente, no meio da história. Esse perfil, assim, de estar lá, você sentiu essa diferença parece, de ter mais oportunidades fora do que aqui? Eu senti O que fez você, assim, quando você fala desses nãos, fez com que você fosse para outro estado? E depois, o que te fez voltar? Eu estava atuando no Hospital Unimed ainda, e aí, antes de eu ir para Porto Velho, eu tinha feito uma prova em Plácido de Castro. E aí, depois de 1 ano, saiu o resultado. Eu tinha ficado em 4º lugar, era 3 vagas. Uma moça atuou, e aí ela saiu. Quando ela saiu, já me chamaram em seguida. E aí, saiu o resultado, eu já estava querendo voltar também. E aí, para mim, casou certinho. Esse resultado ter saído. Aí você falou, agora está na hora de voltar para casa. Agora está ótimo. Passei no processo seletivo, está tudo bem. Aí fiquei atuando. Aí, então, assim, em primeiro momento você veio, mas foi para o interior. Isso, aí fiquei em Plácido. Em Plácido, mas lá na zona rural de Plácido. Que era do município, né? Campinas, Vila Campinas. Aí fiquei atuando em Vila Campinas. E aí, aí ficou aquilo tudo de novo, indo e vindo, e 1 hora de viagem de novo. Então saí de Candeias, aí já fui para outro município. Aí você fala assim, poxa, meu Deus, a rainha dos municípios já. Essa é minha vida. Essa é minha vida. Aí fiquei, aí bem em seguida não, eu passei 1 ano lá também, mais ou menos 1 ano em Campinas, Vila Campinas, atuando no posto de saúde que tinha Era lá, processo seletivo, pensou 1 ano, eles não renovaram depois? Não, eles nem queriam que eu saísse, na verdade, que nem tinha vencido nada ainda, só que aí eu encontrei uma oportunidade muito interessante aqui, em Rio Branco mesmo, que é ficar perto da minha casa, né? Então era outra vida. Agora mim, sim, né? De volta para casa. Agora sim, eu tô em casa, posso respirar, posso pro meu trabalho e voltar para casa. E aí... Inclusive, quando eu consegui esse emprego aqui, nessa distribuidora, o rapaz que me contratou, ele até falou que um dos meus diferenciais que ele viu foi... Ele disse, tu tem garra, tu foi embora e aí tu
não estava nem aí, fui embora sozinha e tudo, e a gente viu isso um diferencial em você. E aí até mencionou essas coisas da minha trajetória, né? E aí eu consegui um emprego finalmente, depois de muito tempo, né? Essa decisão, assim, talvez até do que te puxou para a distribuidora, assim, que você viveu em municípios, né, no interior, isso te ajudou a... Você acha que foi um peso maior para você hoje estar bem em distribuidoras? Essa experiência no interior, nos municípios, na assistência farmacêutica, o que ele te ajuda hoje na distribuidora, nesse perfil? Assim, hoje eu não estou atuando na distribuidora, eu estou atuando na área magistral, na farmácia e manipulação, mas eu fiquei atuando, a distribuidora para mim foi algo muito importante, porque foi aquele ar que eu tive assim, ufa, finalmente consegui um emprego em Rio Branco, perto da minha casa, que era tudo que eu queria desde o começo. E aí dá uma amplitude, né? Distribuidora tem um pouco disso, você conhece vários. Meu Deus, demais, que aprendi sobre medicamentos especiais, lá era uma área que eu não tinha atuado ainda. Então era tudo muito novo, outra experiência, então eu sempre gosto desses desafios, dessas experiências, então foi muito legal. Só que assim, desde o início, desde tudo, desde o zero, de toda a minha trajetória, eu sempre fui apaixonada pela área magistral. Eu fiquei, sim, buscando novas experiências, porque eu era muito nova. Trabalhou em Porto Velho, né, na magistral também. Exatamente. Eu era muito nova, eu queria conhecer as coisas. E antes disso tudo, eu nunca tinha trabalhado na minha vida. Então, assim, eu me formei, tive meu primeiro emprego e já fui gerente. Então, foi não é bom ter muita novidade. É bom demais. Então, meu primeiro emprego foi como formada já. Então, assim, eu quis conhecer tudo da minha área. Eu quis ter essas experiências. Eu acredito que teria sido diferente para mim se eu tivesse trabalhado antes em outras áreas, trabalhado normal. E aí eu ia direto para a minha área, que sempre foi magistral. Mas não, eu quis brincar um pouco assim com a minha vida, com a profissão, quis vivê-la, né? Conhecer de tudo. E vivenciou muito. Vivenciei muito, adquiri muita experiência, muita bagagem, muita história para contar. E aí, sim, agora sim eu me sinto bem onde eu tô, assim, bem realizada mesmo. Com os meus 30 anos aqui. Olha, me sinto bem aí, realizada. Assim, passou um tempo então na distribuidora, a distribuidora te deu esse foi o peso. E aí, quanto tempo na distribuidora? Eu tô achando que foi um ano também. Aí deu um pesão aí na história. Aí apareceu... Passou um pouquinho de um ano. E aí apareceu... Eu fiquei lá e meu esposo que me mandou a vaga para a área magistral. Ele ia abrir uma vaga para farmácia e manipulação, que eu sempre buscava, né? E quando abria eu sempre ia. E aí, só que também tem que ter aqueles dois lados. Você quer ir para a área que você gosta, mas tem que analisar tudo também, porque não adianta, né? Tu gosta da área, mas não gosta do ambiente, não. Então tem que ser um conjunto, né? Tem que ser um complemento. De experiências mesmo. Né? Então tem que tudo casar direitinho, desde a proposta, tudo. Então ali foi bem, para mim foi perfeita ali, tudo casou muito certinho. Desde quando eu entrei lá dentro, eu já senti uma coisa boa. E eu até, na hora que eu sentei, eu falei assim, eu vou trabalhar aqui, eu tenho certeza. E foi. É tanto que no dia da minha entrevista, eu já fui contratada. Não, nem entrevistaram outra. Já cancelaram tudo. Então, assim, saiu da distribuidora porque você achou a outra, ou você saiu da distribuidora e depois foi galgar o que você queria? Eu saí da distribuidora porque eu encontrei a vaga que eu queria mesmo desde o começo de tudo. Então, você não teve dificuldades a gente vai falar assim, falando para os nossos colegas, não teve essa dificuldade de conseguir um emprego, não. Até porque você... Quando eu voltei, já não tive dificuldade de conseguir nenhum emprego por conta de tudo que eu vivi em Porto Velho, de todas as experiências que eu tive lá. Então, quando eu voltei, eu não recebi mais nãos. Então, as portas já foram se abrindo para mim por conta da experiência que eu fui adquirindo. Aí, na farmácia de manipulação, então... Meu Deus! Foi isso mesmo, é isso que foi você isso, queria. Aí eu me sinto muito feliz na área. Aí lá você pretende ficar? Isso, lá onde eu pretendo ficar. E aí essa tua experiência, assim, a saúde pública e toda essa experiência que você teve, assim, as diferenças... Por que o campo de atuação magistral? O que isso te acrescenta mais em ser essa profissional? Eu não gosto de rotina, mas é assim, é algo meu mesmo. Não gosto de rotina, eu sempre gosto de inovações. Na farmácia e manipulação, isso me permite, principalmente onde eu estou,
Lá eles me permitem criar, inovar, criar fórmulas, colocar na prateleira. Algumas farmácias eu até tinha ido para entrevista, mas eu fiquei muito limitada. Então eu falei, não, aqui não é meu lugar. Então lá onde eu estou agora, eles deixaram a porta muito aberta para mim poder... Se eu quiser colocar um produto na prateleira, se eu quiser inovar, se eu quiser rotular, se eu quiser fazer assim, fica muito aberto para mim, sabe? De eu poder... Você consegue estar em todas as áreas de atuação dentro da farmácia dentro da farmácia de manipulação. Então, isso lá é eu ótimo me permite muitas coisas, né? Então, assim, quando eu cheguei e pedi uma salinha, eles fizeram uma salinha para mim conseguir atender os pacientes. Lá na época não tinha, quando eu fui contratada. Então, assim, eles vão me atendendo e vão deixando eu ficar bem à vontade. Aí é isso que eu gosto. Aí foi inovando. Foi. Aí cria o sérum, cria o sabonete, cria o protocolo completo. Então lá eu dou uma assistência também para as esteticistas, que eu tenho uma especialização em farmácia estética, então eu dou essa assistência para elas, né, para as estetas e para as esteticistas também. Tem um grupo com elas. Aí lá eu vou falando os protocolos, quando chega ativo novo, vou falando para elas, monto fórmulas para elas. Então, que bacana, eu tô atuando muito nessa área, muito legal. Aí para as esteticistas e para os nutricionistas também, tem um grupo com os dois. Aí a gente consegue aí isso que é legal. Então sempre né? tem uma história nova, sempre tem um acontecimento novo, sempre tem alguma coisa para me criar. É um caso clínico. Aí eu nunca fico novo. Ali parada, sempre tem alguma coisa para resolver. Para estudar. Para estudar, meu Deus, sempre chega ativo novo, então tem isso também, né? A gente tem que fazer os treinamentos, tem que saber o que você está falando, então isso é muito legal para mim, eu me identifiquei muito com essa área. Em todas as áreas de atuação do profissional farmacêutico, nós temos mais de 130 né, campos de atuação. Verdade. Se você não tivesse se identificado com a manipulação, qual seria uma outra área que você hoje poderia dizer assim, não, se eu não estivesse nessa... Hospitalar. A hospitalar. Eu tive um caso de amor com a farmácia hospitalar também. A hospitalar, ela é encantada. Apesar de você ser escravo do hospital, acaba ficando mais lá do que em casa, mais lá né? que em casa, mas eu... a manipulação ainda você ainda consegue... Já, consegue ter uma vida normal, né? O hospitalar, ele é bem cansativo mesmo, mas foi uma área que eu me identifiquei bastante, eu gostei de atuar no hospitalar. Assim, pelo menos lá onde eu atuei, eu achei muito legal a área. A área, ela é encantadora, a hospitalar realmente porque tinha um vínculo muito legal, tanto com os médicos quanto com os enfermeiros, né? Então, eles consultavam muita gente, era uma parceria bem legal que a gente tinha. A equipe multidisciplinar hoje, acho que é o que mais... E eu percebia que lá, pelo menos onde eu estava atuando, tinha muito isso, da equipe se unir quando tinha algum caso específico. Respeitar os assim. espaços, né? Eu acho que isso é extremamente importante. Mas, infelizmente, hoje a gente vê que em muitos casos não acontece isso, né? Então, tipo assim, é tu aí, eu aqui, então não tem aquela conversa, não chegam num acordo, o médico passa ali já, né? Então, lá não, lá era bem... Eu gostei muito dessa parceria que tinha entre os profissionais de saúde. Aí acabei gostando muito de atuar lá na área hospitalar também. Pretende um dia voltar para o hospitalar? Não pretendo porque eu me encontrei mesmo, mas se não fosse essa área, eu iria para o hospitalar. Se não fosse essa. Mas agora pronto, já vai tocar essa tranquilo na manipulação. Tranquilo. Ser farmacêutico magistral é um pouco isso. A gente fala assim, são fórmulas personalizadas e você vivenciando o ouvido de cada paciente. A gente costuma até dizer que nós somos até mais farmacêuticos quando a gente atua nesse quesito de ter essa atenção às prescrições. Verdade. A sociedade em si, hoje, no nosso dia a dia, né? A gente tem uma dificuldade grande de passar para a sociedade essa importância desse profissional que está envolvido lá no laboratório ali, mas que tem um conhecimento incrível de medicamentos. O que você falaria hoje para esse pessoal? Para a sociedade em si, para aqueles que nos assistem e que diz assim, mas sim, o que o farmacêutico faz mesmo lá na manipulação, hein? Não é assim, doutor, o que você faz lá todo dia? Fale um pouquinho pra gente, assim, dessa sua rotina, desse seu encanto. E o que você acha que a sociedade precisava saber para poder entender que lá, em cada frasquinho, tem a sua... Quando nós temos um pouco de bruxa, tem a nossa magia. Verdade, tem a nossa magia. Assim, pelo menos eu vou falar um pouco da importância do farmacêutico na área magistral, né? Então, assim, você ter uma fórmula específica para o seu caso é muito legal, porque
você vai comprar um produto para alguma coisa na drogaria, por exemplo, você vai pegar ele pronto e aquela fórmula tem que servir para todo mundo. Na manipulação é algo específico para você, né? De acordo com as suas necessidades, vai alterar a dosagem, vai alterar a porcentagem, vai alterar a quantidade. Então, tem também a questão da assistência farmacêutica dentro da farmácia de manipulação. Você pode conversar com ele, você pode tirar suas dúvidas com ele, tanto de receituário médico, às vezes chega alguns pacientes que não conseguiram entender muito bem, então a gente vai lá e explica. Também, quando está sem o receituário médico, que é algum medicamento isento de prescrição médica também, que eles querem tirar alguma dúvida antes de fazer a aquisição do manipulado, então a gente explica direitinho para eles como que funciona. Se tiver algum colateral, a gente vai mencionar também, se tiver interação medicamentosa, a gente vai informar também. Já chegou alguns casos também de a gente estar informando ali na hora alguma interação e o paciente desistir ali na hora, entendeu? Então, a gente fala, não, então entre em contato com o seu médico, se você preferir, eu entre em contato com ele, explico a situação, às vezes não deu tempo do paciente falar ou não lembrou, mas ali na hora da assistência farmacêutica ele lembrou e falou. Então, a gente já faz essa intervenção também, diretamente com o médico. Às vezes o paciente prefere estar entrando em contato com o médico, a gente já... questão de alergia também, até alergia, mas eu tenho alergia a isso, e ele não tinha prestado atenção que o médico tinha prescrito, né? Então, eu falei, meu Deus, então calma aí, vamos resolver. Então, entrei em contato com o prescritor, até um nutricionista, a gente entrou em contato, um nutricionista super aberto também, maravilhoso, então ele topou. Não, então, me dá uma sugestão, um ativo que tem essa mesma função. E tua sugestão acatada. Meu Deus, ele super acatou e aí deu tudo certo, o paciente. Acho que essa visão está mudando um pouquinho, né? Na visão dos nossos colegas de profissão. Assim, verdade. Acho que médicos, nutricionistas, os demais, a gente está conseguindo ter um diálogo maior. Graças a Deus. Como é que é o teu. Consegue esse feedback dos outros profissionais? No balcão, assim, enquanto liga e vai falar de prescrição. Até o momento eu estou conseguindo com sucesso. Ainda não tive um caso assim de não concordância, graças a Deus, mas tem que saber falar, conversar, né? Não pode ir com grosseria de, poxa, você não sabe. Não, tem que ter todo um modo para falar com o prescritor, porque até a gente se chatearia, né? Então, porque eles não. Então, eu sempre tento conversar da melhor forma possível, todas as vezes foi sucesso. Teve também caso de prescrição que o paciente falou, tem algum QSP que sai... Ele falou QSP, né? Ele falou, se tem alguma outra forma que isso sairia mais barato, e eu vi que a fórmula do paciente estava em shot, aí eu falei, tem cápsula, mas eu não posso alterar a prescrição. Posso entrar em contato com o teu prescritor? Porque o paciente não tinha condição financeira, então a gente quis atender para ele poder fazer o tratamento dele. Sem prejudicar terapia. Né? Terapia. Então, entrei em contato com a prescritora, era uma prescritora, e ela também topou que a gente trocasse o veículo da medicação. Que bacana. Ainda tem essa... Olha, a manipulação, ela é importante. Ela tem isso é bom, né? Então, o valor também desceu quase a metade. E aí o paciente levou a medicação e conseguiu fazer o tratamento também. Isso é interessantíssimo, porque assim, para você ver, às vezes o veículo, a forma com que você está colocando a medicação, já dá uma grande diferença até no orçamento. E eu me importo muito com isso, sempre vou atrás de saber o porquê do paciente não fechar, não pelo financeiro, mas porque ele não vai fazer o tratamento dele. E não agregar ele até a própria... Né, então, eu sempre busco entender a dor do paciente ali para a gente poder estar ajudando ele da melhor forma possível, porque se for financeiro, então vamos melhorar isso aqui. Se for, não consigo tomar uma cápsula desse tamanho, então calma, a gente vai resolver. Então, eu tento sempre entender. Vamos diminuir a cápsula. Vamos colocar 2, 3. Vamos colocar 2 ou 3 mais menor, entendeu? Então, a gente sempre tenta entender isso do paciente para ele poder estar fazendo tratamento porque idoso, correto. Criança, assim, é mais complicado as cápsulas maiores, né? E aí tem essa procura outros veículos para as crianças, né? Um xaropinho, uma gotinha, uma gominha, um chocolatinho, alguma coisa, né? Tem alguns ativos que dá para fazer. Que aí isso é uma forma, a gente sempre fala de adesão ao tratamento. Exatamente. E isso funciona, né, doutora? Isso funciona. Para criança autista também, então às vezes o que está ali na prateleira da drogaria, aquele sabor ele não toma, ou daquela forma ele não toma, então a gente tenta buscar a melhor forma de estar atendendo para a criança estar adquirindo um tratamento também. Que bacana ainda. Acho que cores... Tem a questão das cores, dos sabores, né? Então, as cores, tem tudo sabores, isso. Tem. Isso eu acho que é uma parte da profissão que é encantadora, a questão da manipulação, o dia a dia. Verdade. Hoje, a
a sociedade, assim, a população em si, procura mais o farmacêutico para tirar dúvidas? Demais. É até demais. Pelo menos, meu Deus que do bacana céu, na farmácia isso. é demais, demais, demais. Não existe, porque assim, eu tento criar um vínculo com o paciente também, entender ele, conversar. Muitos dos meus pacientes viraram meus amigos de verdade, então assim, a maioria, qual é teu Instagram? Eu vou te seguir. Que então bacana. já vira uma amizade ali, manda bolo, manda não sei o quê, manda lanche. Isso, lanche. Já vira uma coisa assim, eles ficam muito felizes quando a gente dá uma atenção a mais, porque Sim. muitas pessoas, elas vão ali, elas estão com algum problema, né? Então a gente conversar, trocar uma palavra, né? Então as pessoas se sentem mais confortadas. E aí elas ficam emocionadas, assim, quando alguém vai, ajuda de verdade, dá uma atenção a mais, conversa um pouquinho a mais, 5 minutinhos a mais, não faz só aquela venda, aquela coisa robotizada, né? Nós somos um pouco de eles psicólogo, se sentem né? mais... tem isso também. Então a gente acaba sendo também, né? Porque eles acabam... que pede medicamento para alguma coisa, porque lá em casa, porque o meu filho, porque não sei o quê, então sempre tem uma coisa assim, e você Aí escuta, você consulta a família então, toda. Exatamente, então tem tudo isso, né? Aí lá, os pacientes me procuram muito. Cadê a doutora? Tá aí. E a doutora? Aí você criou a tua tá na hora de almoço, né? aí eu, meu Deus. Nem não no almoço. Nem no Mas almoço. é importante isso. E assim, criou a sala, consegue fazer algum acompanhamento farmacoterapêutico? Já consegue? Consigo fazer lá na sala. Então, quando é algum caso específico, o paciente entra comigo. Antes de acontecer assim, da paciente ficar com vergonha, porque tem uma câmera da minha sala, né? Ela fala assim, não, calma aí, vamos no banheiro comigo. E me chamava para ir no banheiro. Tirou a blusa, o paciente tirou a blusa. Meu Deus, tipo, olha isso aqui, isso tudo. tá errado, isso não tá certo, não sei o quê. Aí a gente avaliei ela dentro do banheiro, aí a gente foi pra minha sala, porque cada caso é um caso também, sim, né? Sim. Mas a maioria dos casos eu consigo estar atendendo lá na sala mesmo, conversando, porque a maioria dos casos é mais a conversa, né? Não... Mas aí você já consegue identificar. Já consegue identificar pela conversa. Alguns a gente precisa olhar e tá em um lugar, né? Então mais apropriado. Mais apropriado, então a gente vai para outro lugar mais. Que bacana, então já consegue fazer essa. Bem, com tudo isso, assim, então é bairro ou centro que você está? No Bosque. No Bosque. Bem. Com isso, a adesão da população, você consegue atender de todos os bairros e consegue um leque maior, porque você está centralizada, verdade. consegue ter um melhor acesso a vários outros bairros e tal. Com isso, você consegue capilarizar essas informações a todos, tipo assim, chega lá e fala, fulano me indicou, vim aqui com você. Sim, meu Deus, acontece. Que vai dando um bairro e fala assim, olha, moro lá na Sobral, no Calafate, mas eu vim aqui para ser atendida. Acontece, assim, por exemplo, teve um paciente que ele estava com coceira e ele já tinha ido no médico, eu tinha feito as receitas dele já. Aí só que enquanto eu fazia as manipulações dele, ele ia conversando, né, e falou e tudo. E aí ele não funcionou, infelizmente o tratamento dele não funcionou para ele. Aí ele falou assim, eu não vou retornar lá, mas eu quero que tu me passe alguma coisa natural que tu acha que vai funcionar para isso aqui. Aí ele me mostrou. Aí eu prescrevi para ele, a gente fez isento de prescrição médica. Aí passou uma semana, ele foi lá, tirou a blusa lá na recepção da farmácia. Aí disse, cadê a doutora? Olha aqui, doutora. A senhora é demais, doutora. Não sei o quê. Bacana. Olha aqui, meu Deus do céu, eu vim agradecer essa mulher. E não sei o quê. E foi lá, eu morrendo de rir. Todo mundo morrendo de rir. Os meninos da recepção morrendo de rir dele. Aí eu peguei, fui pra minha sala e depois veio outra pessoa, indicação dele, mas não era pro mesmo caso dele. Era pra outra questão, era queda de cabelo. Mas, tipo assim, ele já me indicou porque ele falou que funcionou uma coisa que eu tinha passado para ele e a pessoa falando de outra coisa que nem era porque ele já indicou. Mas a indicação valeu, né? A indicação valeu. Isso você vai tendo aí seus como é que a gente fala? Clientes pacientes, Clientes né? pacientes. Exatamente. E a questão da prescrição hoje do farmacêutico, você acha que é uma realidade? Isso já é possível? Ou você acha que o profissional precisa estar mais apto a isso? Assim, pelo menos dentro da manipulação, eu acho bem mais possível. Eu consigo estar fazendo bem a prescrição,
mas tem que estar apto, não tem jeito, tem que saber o que você está passando, mesmo que seja isento de prescrição médica, mesmo que seja o MIP, né, tem que conhecer o que você está passando, porque dependendo da dose você pode prejudicar, pode ser natural, pode ser o que for, né? Então dependendo da dose você pode causar algum dano no paciente. A gente fala muito isso, estar até para a população, assim, para leigos e não leigos, a questão de que é muito relacionado à dose e o tempo de uso. Com certeza. E até um fitoterápico, ele fala, é só um chazinho, não vai causar mal algum. E a gente sabe que isso pode ser muito danoso. Tem que entender a realidade do paciente. Está grávida, está amamentando, o que esse paciente tem? Será que ele já toma um medicamento para diminuir a pressão? Ele vai tomar um diurético, um chá, alguma coisa? Que quantidade de chá que ele vai tomar por dia? Então tem que ver tudo isso, fazer toda a anamnese. Você consegue fazer essa anamnese? Consigo fazer com o paciente antes de estar prescrevendo. Isso. A gente já vai perguntando. E aí, com isso, como é que é o feedback depois? Assim, tu consegue ligar e saber como é que ele está, pós-venda? Tem o pós-venda. Isso então, é importante. Os pacientes vão relatando para o setor de pós-venda se funcionou, se deixou alguma coisa a desejar. Então, eles sempre vão relatando, vão passando feedback do que foi passado para eles. Não só do meu atendimento com eles, mas da recepção também. Trabalha com outras colegas também, farmacêuticas? Eu fiquei 1 ano atuando na farmácia magistral sozinha. E aí entrou uma moça para trabalhar no laboratório e ela estava terminando farmácia e graças a Deus ela se formou. Olha, e a minha vida parabéns mudou. Por ela. Você não está mais sobrecarregada? Eu não estou mais sobrecarregada porque assim, acabava que todos os setores ficavam na minha responsabilidade, né? Desde a almoxarifada, a recepção e o laboratório. E aí quando ela entrou, ela fica total responsável pelo laboratório. Né? Eu acho que isso é um outro ponto que a gente fala muito, que assim, os serviços farmacêuticos estão ampliando, né? Exatamente. Como um deles, essa sua assistência farmacêutica ao paciente, e essa necessidade de uma anamnese completa para poder estar prescrevendo. Só que é visto como se você tivesse a responsabilidade num todo, né? E aí a gente sempre fala aí aos proprietários de estabelecimentos hoje, cada setor é um serviço. É verdade. Totalmente diferente. E esses serviços, se você quer especialistas em cada área, né? Seja em uma logística na distribuidora que você atuou, seja na anamnese do paciente, em uma atenção farmacoterapêutica, seja na dispensação ou num pós-venda, são trabalhos diferenciados. Sim. Hoje você consegue estar em vários trabalhos ainda ou como é que tá? Tá na venda? Agora ela está responsável pelo laboratório e eu estou responsável pela recepção e venda, justamente por esse vínculo que eu já criei com os pacientes, né? Então eles vão te procurar de qualquer maneira. Eu não vou ficar saindo do laboratório para ir lá na frente. Não tem né? como. Então, eu fiquei responsável pela assistência farmacêutica, pelo atendimento ao cliente, ao paciente, e ela ficou responsável por tudo dentro do laboratório. Ela já tinha essa bagagem, essa experiência, então foi bem legal. Ela se identifica também muito com essa área dentro do laboratório e eu mais com a recepção mesmo. Já consegue ficar direto com... Já consigo ficar direto com os meninos lá, então ficou bem dividido e ficou bem melhor o trabalho. Né, ficou bem melhor mesmo. Se vê fazendo outra profissão que não seja de farmacêutico hoje? No momento, não. Assim, ainda pensa em fazer medicina? Tenho tenho um pezinho na medicina ainda e também eu gosto muito da área da farmácia estética, né? Também. Então, eu com certeza atuaria na área da farmácia estética, mas eu sem ser contratada, assim, eu tendo minha própria clínica, eu tendo esse atendimento com os pacientes. Você acha que isso é... Mas eu iria para essa área tranquilamente. É a profissão do futuro? É a profissão do futuro, sem dúvidas. Para o profissional farmacêutico hoje atuar? Com certeza. Para os colegas que estão formando, né? A gente falou um pouquinho da sociedade entender. E para os colegas que estão saindo, o que você, pela já tua experiência... O que você falaria para eles como um conselho de quem também teve que passar por muita coisa em tão pouco tempo, né? Que a gente fala pouco tempo assim no início, que você já teve que se virar 1 ano no lugar e tal, morar só e tudo. Sim. O que você daria de conselho para essa turma que está chegando, com todo o gás, porque todo mundo quer saber do piso? É verdade. Né? O piso que não sai, a gente fala, eu costumo dizer...
que o piso é o mínimo, a gente tem que galgar o teto. É verdade. E para isso a gente tem que, com certeza. Concordo. O que você falaria para esses nossos colegas que estão aí te assistindo? Assim, o conselho que eu dou para vocês, com 6 anos de atuação, é que vocês encontrem uma área que realmente vocês atuem com todo o amor de vocês. Por quê? Porque quando a gente está atuando numa área que a gente gosta, o tempo ele passa muito rápido. Você não fica contando as horas para ir para casa, você atua com aquilo ali com muito amor. Então, é você atuar numa área que você se encontre. Não uma área oportuna ou uma área que, mas essa área me paga isso. Não, tente ir para uma área que você ama. Com certeza você vai chegar no valor que você quer ganhar. Você vai construindo aos poucos, porque você está fazendo aquilo com muito amor. Então, esse é o meu conselho que eu dou para vocês. Até contar aqui um testemunho. Conte seu testemunho. Que quando eu entrei na farmácia manipulação, eu entrei para ganhar menos do que eu ganhava dentro da distribuidora. Nossa. Mas eu fui porque eu gostava tanto e eu sabia que eu ia crescer lá dentro e eu ia sim conseguir o que eu queria ganhar. E passou depois de um ano. Vista mesmo a manipulação. Então, depois, não foi um ano, não, mas depois de um tempo, eu conversei, foi tudo certo, eu expliquei, né? Então, eles também conseguiram ver isso em mim, então foi uma coisa mútua. E hoje eu consigo ganhar mais do que eu ganhava dentro da distribuidora. Então, eu entrei ganhando menos que eu ganhava lá e hoje eu ganho bem mais do que eu ganhava na distribuidora. Então, é uma coisa que eu entrei por amor, né? E foi tendo as consequências de trabalhar dessa forma. Então, você acha que foi a valorização daquilo que você se dedicou? Do que eu me dediquei, porque se eu tivesse ficado lá onde eu estava só pelo dinheiro, eu tenho certeza que eu estaria ganhando o mesmo valor que eu estava naquela época. Você foi uma prova viva de que você conseguiu ter o piso daquilo pelo teu esforço. Você não precisou que saísse um piso para te determinar. Sim, verdade. Você galgou o teu piso, isso é importante. É verdade. E, bem, com isso, com todo esse teu trabalho, você ganhou aí, teve uma votação muito legal, teve os destaques de Rio Branco para o ano 2023. E nós até entrevistamos a outra colega, acho que deu pontuações iguais, né, de vocês. E assim, foi expressivo e todo mundo falou assim, olha que bacana. Acho que esse teu trabalho, o que te levou, o que você acha, porque tem o teu olhar, né, te levou a conseguir esse destaque, essa votação expressiva? Foi o trabalho que você fazia ou foi uma junção de todos os trabalhos que você já fez até hoje? Cadê o destaque dela? Assim, a gente conseguiu. Eita! Aí a doutora Thalita, e aí a gente tem até acho que a gente conseguiu. Aí, olha aí! Show, doutora Thalita! O que se deu essa dos melhores do ano de 2023? Ai, com muito orgulho tem farmacêuticos ganhando. Assim, eu acredito que além do vínculo que eu crio com os pacientes, né? Então, quando eles viram, já foi comentando. E também a junção. Vou te falar por quê. Porque eu vi que muita gente de Porto Velho estava votando em mim. Entendeu? Eu fiquei, como assim, gente? Eu fiquei tão feliz. Então, querendo ou não, foi uma junção de toda a minha trajetória, né? Mas o vínculo que eu criei com as pessoas durante esse tempo. Então, além de estar fazendo um trabalho, tentando fazer da melhor forma possível, né? Então as pessoas conseguem ver quando a gente faz gosta. Amor, as pessoas veem. Isso aí é fato. E as pessoas veem também quando a gente faz sem gostar do que está fazendo. As pessoas notam. Então, eu achei que teve uma junção de tudo aí. Mas assim, foi uma surpresa, eu esperava. Como eu fiquei vendo que muita gente estava comentando, eu fiquei um pouco esperançosa. Eu falei, gente, será? Mas sempre dá aquela dúvida, né? Que até a gente duvida da gente mesmo, mas deu tudo certo. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. E aí o pessoal já te marcava, já te falava, vou votar em você. Eu não sabia, eu fiquei impressionada, porque eu não sabia que estava rolando aquilo. E aí uma moça que trabalha comigo falou que tinha votado em mim. Eu falei, mas como? O que é isso? Aí depois que eu fui atrás, nossa, que legal.
Olha Aí que bacana. Tanto as meninas da área da estética, da nutrição também estavam votando lá. Fiquei bem feliz. Os nutricionistas, todo teu mundo grupo. votando. Que legal, isso é muito bacana isso. Isso assim, é um reconhecimento, você sabe que você está no caminho certo. Verdade. E isso é bom demais, receber um resultado. Eu falei assim, a doutora Luciane também esteve aqui com a gente. E ela também faz um trabalho, só que de farmácia comunitária, Sim, né? Do sim. atendimento à comunidade, um pouquinho disso que você já passou pela saúde pública. Então a gente vê que é muito assim, é o assistencialismo. É verdade. É assistência com qualidade. É verdade. Né? Seja na Com dúvida, certeza. seja na atenção. É verdade. E para esse pessoal todo que votou em você, algo a dizer para cada um? Amo vocês, meu Deus. Não, e já tem, viu, fãs? Porque assim, o pessoal falava assim, gente, coloca lá quem que vocês querem entrevistar. A doutora Thalita. Eu falei, Meu Deus, eu nem sabia disso preciso também. entrevistar a doutora Thalita. Tô impressionada. Então, o seu assistencialismo é super bacana. Deus, eu que acho que legal, assim, feliz. quando você tiver a oportunidade, fale mais do seu trabalho, porque as pessoas estão reconhecendo. E nós, farmacêuticos, que somos de muito tempo, a gente fica todo orgulhoso de vocês que estão chegando aí, vibrando, assim, dando super certo. E saber, assim, a premiação foi um pouco isso. A gente viu e falou, olha que bacana, estão fazendo a diferença. É verdade. Né? Não é um ou outro que faz. Tem outros colegas que estão fazendo, mas que estão ali escondidinho, que a gente fala assim, meu Deus, vamos tirar esse pessoal da caixinha e falar um pouquinho do que eles falam. Futuro, o que você agora pretende, assim, além de manipulação, pretende um dia montar a sua farmácia? Eu tenho muita vontade de ter a minha clínica de estética. É um sonho que eu tenho. Então, eu acredito que eu vou trabalhando para estar construindo esse meu sonho. Eu acredito que eu vou chegar lá. A manipulação do também meu próximo, jeitinho, né? Do seu jeito. E a manipulação tem tudo a ver. Tudo a ver. Então, eu tenho certeza que vai ser um trabalho muito legal. Essa experiência que eu estou tendo na área da manipulação também é muito somatória, muito legal. Então, eu vou saber o que eu vou passar, vou saber o que eu vou usar. Eu vou saber. Ativos Eu tenho todos os feedbacks do mundo das pessoas que trabalham nessa área. Bacana. O que funciona, o que não funciona, o que precisa de mais vezes, o que poucas vezes já funciona. Então, eu tenho tudo isso. Então, para o futuro mesmo, meu futuro é me dedicar para tá atuando nessa área mesmo. Aqui lá atrás você falou que ia trabalhar na manipulação e conseguiu, então... então... Quando ela conseguir clínica, gente, já fica aqui outra entrevista. Vai ser a outra entrevista. Aí ela vai falar assim, inaugurei minha clínica, agora vocês. Meu Deus, eu recebo, Jesus. Amém. E a família? Junto? Consegue? Concilia? Demais. Ou o marido reclama muito? Pouquinho. Vamos falar depois para ele reclamar. Mas acontece, né? A gente se dedica muito nessa área e acaba que... Mas assim, eu consigo me dedicar bem para minha família também. Eu sou muito família, extremamente família. Meus momentos sempre são com a minha família. Quando eu ganhei a premiação, fui comemorar com a minha família. Entendeu? Então, eles são a base de tudo. Então, eu sempre tento estar mais próxima possível deles. E todo o meu tempo livre está com eles. E passou um tempo longe, então... Então, agora eu estou correndo atrás de ficar mais tempo. E eles estão te incentivando a isso, eu espero mesmo. Demais. Que você consiga essa sua clínica. Tua história é linda, Thalita. Oh, meu Deus, obrigada. Olha aí, ó, não sinta falta dela tanto em casa. Lhe fala pro marido assim, porque o pouco tempo que tem é um tempo de qualidade. É um tempo de qualidade, porque a sociedade em si, a população precisa de você. Então, eu acho que é isso que é importante. A gente viu isso, que essa votação é mais ou menos isso. É dizer assim, doutora Thalita, nós precisamos de você também na assistência, dando todo essa dica. Thalita, eu gostaria então, assim, é pouco tempo, né? Eu queria fazer um monte de perguntas para ela. Eu passaria aqui um tempo que fosse assim, recebendo essas dicas. Mas eu quero muito te agradecer por você ter atendido nosso convite, deixar o Pod Farmas aqui à sua disposição. Até porque ela fala com um carisma assim, né, gente? Acho que quem conhece sabe da doutora Thalita, sabe como é que é. E deixo o Pod Farmas à sua disposição também. Espero que não
não fique tão longe a clínica, mas se ficar, venha mais vezes. Quero E voltar. quando sair a clínica, por favor, nos informe para ser assim, o Podfarma ser o primeiro a estar lá. Com certeza. Com você, fazendo todo. Olha aí, ó, viu, Matheus? A gente vai fazer ali em cima, assim, ao vivo com vocês, a clínica da doutora Thalita. A gente vai fazer lá na clínica dela direto. É o Podfarma junto com vocês, então agradecer sua trajetória linda, e eu acredito Obrigada. que todos os colegas que estejam vendo sabem o quanto que é importante realmente sair da faculdade e correr atrás de tudo aquilo que você quer conquistar. É verdade. E é isso tudo que a doutora Thalita nos passou. E assim, não desistam, saiam da casinha, não é, doutora? E vão atrás, de correr atrás. E que ela logo em breve aí vai vir com mais novidades pra gente. Te agradeço imensamente. Meu Deus, eu que agradeço. Por tudo, Amei, foi assim, maravilhoso. Que você consiga, assim, almejar todos esses... Amém. Que essas suas experiências sirvam para todos vocês num podcast. E que todos que estão te assistindo sigam esse exemplo. Gente, nós ficamos aqui com mais um Podfarmas para vocês. Hoje com a doutora Thalita, contando essa experiência linda. Não percam as próximas. Boa noite. Fico com vocês. Aproveitando também para pedir para vocês me seguirem no TikTok. Lá minha conta é voltada para sugestões de formulações manipuladas. E também eu trago a composição de produtos que são de marca bem caros, na opção manipulada, claro, aqueles isentos de prescrição médica. A minha intenção com a conta é mostrar a valorização do farmacêutico. Então, muitas vezes eu gravo um vídeo lá falando de algum ativo, falando de alguma situação, explico a diferença de um manipulado e um industrializado. Então, é mostrar para o Brasil a importância do farmacêutico e a farmacêutica aqui do Acre, né? Então, vamos apoiar essa farmacêutica acriana e fazer a conta dela bombar aí para o Brasil todo.